Meus irmãos, paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Renato Santos. Eu congrego aqui na DSM, na Igreja Sede, ao lado do nosso pastor Deiró de Andrade. Estou aqui basicamente para compartilhar com vocês uma palavra de Deus para esta noite. E a palavra que Deus colocou em meu coração se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 42, começa a leitura, que diz assim: sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão procurava-o e, vindo a ele, instava para que não se ausentasse. Essa é uma palavra, meus irmãos, que trata a respeito de uma passagem de Jesus. Jesus estava na sinagoga, no capítulo de número 4, fala a respeito desse momento onde Jesus estava a fazer milagres. Então, Jesus estava uma hora fazendo milagres de cura, outra hora fazendo milagres de expulsar os demônios de pessoas que estavam com essa característica. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo de número 42 é que no versículo de número 42 fala que Jesus, dentro desse contexto, ele preferiu se ausentar da multidão para ir para um lugar deserto. E parece um versículo simples, mas ele tem todo uma contextualização ao capítulo de número 5, quando ele fala do processo de recrutamento de Pedro. Capítulo de número 5 fala a respeito deste episódio. Jesus chegou até a beira de um lugar, de uma praia, uma praia normal, uma praia como essa que nós temos costume de ir, e a multidão continuava acompanhando, mesmo Jesus tendo tomado a decisão de ir por um lugar deserto. Mas a decisão de Jesus não era só para se privar das pessoas daquele momento, é porque Jesus tinha um plano. E o plano começa no capítulo de número 5, quando ele vira para Pedro, que era um pescador, e ele vira para Pedro e fala: olha, Pedro, eu preciso do teu barco. E com este barco, Jesus então se ausenta da praia e começa a fazer ali um discurso, pregar a palavra, discurso de salvação de Jesus, que é sempre muito bom. Mas só que além daquela ação de Jesus de pregar a palavra, ele tinha um propósito. Quando ele decidiu se ausentar aí para um lugar deserto, como nós lemos no capítulo 4, versículo de número 42, o propósito de Jesus era um propósito de salvar a Pedro. Então a primeira situação que Jesus quer trazer à nossa memória nesta noite é uma situação: Jesus sempre tem um plano para cada um de nós. Jesus sempre tem algo que nós não estamos vendo, mas está dentro do plano de Deus. Então tenha certeza, tudo o que acontece na sua vida, na minha e na sua vida, tem um plano de Deus por trás de todas as coisas. Então Jesus está ali naquela situação, dentro do barco de Pedro, e Jesus vira para Pedro e fala assim: ô Pedro, e aí, meu filho, o que você fez o dia inteiro? Até porque a função de Pedro, até porque o trabalho de Pedro era ser pescador, ele tinha trabalhado a noite inteira. Mas Jesus vira para ele e Pedro fala: mas Senhor, eu
nós ficamos aqui a noite toda e nós não pescamos nada. Até então, Pedro não conhecia Jesus, mas naquele momento, o primeiro contato de Jesus foi tão impactante na vida de Pedro, que simplesmente Jesus só pediu o barco dele emprestado. Mas Jesus falou para ele assim: Pedro, volta ao lugar que você pescou e você vai encontrar peixes lá. Pedro nunca tinha conhecido a Jesus. Pedro não tinha a menor ideia de quem era aquele homem, mas a primeira palavra que ele disse a Jesus foi: mestre, mestre. Eu não sei quem é você, mas mediante a tua palavra nós lançaremos a rede. Então só mostra que aquilo que Jesus fez lá no capítulo 4, versículo de número 42, tinha um sentido. Então Jesus queria fazer um grande milagre. Então tenha certeza nesta noite, Jesus tem a realizar na tua vida um grande milagre. Eu vou repetir mais uma vez. Jesus tem algo tão sobrenatural que você não está enxergando, que você não está vendo, mas o que resta a você é fazer uma coisa: acreditar na palavra de Deus. Você pode não acreditar na palavra do pastor Renato, do pastor B, pastor C, mas eu te convido a acreditar na palavra de Jesus. Você tem condições de acreditar na palavra de Jesus como Pedro fez? Pedro foi lá e acreditou naquela palavra e ele foi tão impactado por aquele momento ali de Jesus na praia e no seu barco, que aquela situação causou nele um empoderamento de fé. Então o Senhor quer causar em nós nesta noite um empoderamento de fé. Empoderamento de fé de que vai ser diferente agora. Vai ser diferente agora por quê? Ah, pastor, nesses últimos 2 anos foi tão sofrido. Na empresa que eu trabalho o negócio foi tão ruim, mas hoje, mediante a palavra de Jesus, você não vai voltar novamente para o mesmo lugar da mesma forma. Você vai empoderado da palavra de Jesus. Então, nesta semana, volta ao lugar que você começou, ao teu trabalho, à tua escola, e faça de novo, mas faça empoderado da palavra de Jesus, porque empoderado da palavra de Jesus vai acontecer como aqui nós vimos no capítulo 5, versículo de número 9, que ele precisou chamar outras pessoas para poder se fazer de tamanho milagre que Deus tinha a realizar com aquela situação. Então tenha certeza, esta semana vai ser diferente. Esta semana Deus quer te empoderar para fazer de novo no mesmo lugar que você já fez. Então você pode até pensar e falar: Senhor, mas eu já fiz isso. Mas esta noite Deus está te empoderando para fazer novamente, mas novamente com a palavra de Jesus. Então esta é a palavra de Jesus. E para encerrar aqui, eu queria que vocês fossem comigo no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 6, que diz assim: disse-lhe ele, Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na. E então já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Esta é uma palavra onde a situação e o contexto é diferente. Esse contexto é quando Jesus já havia ressuscitado, que ele apareceu para os seus discípulos. E ele apareceu para os seus discípulos, muitos deles voltaram a fazer o que faziam. Mas Jesus decidiu, através da palavra que impactou a Pedro lá naquela vez, decidiu falar com ele novamente. Como? Através da mesma
forma que ele havia feito da primeira vez. Jesus já tinha falado para Pedro, vai lá e joga pelo lado direito do barco, como nós lemos no livro de Lucas. Mas Deus decidiu fazer a mesma coisa, para lembrar que quem fez a primeira vez era capaz de fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez, porque é o poder de Deus nas nossas vidas que acontece o milagre. Então Deus está te mandando nesta noite a voltar no mesmo lugar que você já fez todas as coisas, porque Deus vai abençoar a tua vida ali naquele lugar. Deus vai te abençoar naquele propósito. Deus vai abrir as portas, porque Deus está empoderando você da palavra dele. E eu acho que dá para acreditar na palavra de Jesus. E por último, que Deus colocou no meu coração, o resultado da pescaria é o peixe. E o resultado do nosso trabalho é a realização dos sonhos. Então, não deixe nunca de acreditar na palavra de Deus, porque através do teu trabalho, empoderado da palavra de Deus, Deus vai realizar os seus sonhos. No versículo de número 9 desse mesmo capítulo 21 de João, enquanto eles foram lá e já tinham uma experiência com Jesus, enquanto eles foram lá buscar o peixe que pela segunda vez, quando eles voltaram, Jesus já estava com o peixe assado. Tenha certeza, meu irmão, o milagre que Deus tem para a sua vida já está determinado. Deus me coloca hoje como ungido dele, como evangelista separado pelo Senhor para te dizer, o milagre de Deus está por vir. Você pode até ter saído num barco que Deus te mandou, mas ao voltar para ele, Deus tem um milagre novo na beira da praia. Deus tem um milagre novo na tua casa. Deus tem um milagre novo na tua casa. Deus tem um milagre novo no teu trabalho. Basta se empoderar da palavra de Jesus. Então fique com esta palavra, meu irmão, de que você vai voltar ao teu trabalho e Deus vai prosperar você lá. De lá naquela entrevista, Deus vai abrir uma porta tão grande que você não vai acreditar, porque você está empoderado da palavra de Jesus. Então fique com esta palavra e que esta semana vai ser uma bênção pelo poder e pela palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, assim eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Meus irmãos, Pastor Renato Santos voltando novamente. Primeiramente, para te agradecer por esses momentos em ouvir a palavra do Senhor. E busque conteúdos que possam motivar a tua fé. Nós temos o site da igreja, nós temos o Instagram da igreja, nós temos o YouTube e o canal da igreja lá. Procure por conteúdos que vão te ajudar. Então eu faço o convite a você. E estendo mais ainda a estar conosco
aqui na DSM, não só na sede, como em congregações que nós temos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Procure uma igreja, procure estar na presença do Senhor, porque Deus sempre tem algo novo para falar conosco. E não se esqueça, o teu lugar é aqui, o teu lugar é na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço a oportunidade e a confiança do nosso pastor Deiró e de toda a liderança do campo de São Mateus. Sejam em tudo prósperos e abençoados, meus irmãos. Deus os abençoe.